7h31, a gente começa aqui pela TV Pantanal, mais um programa Opinião, hoje segunda-feira, 3 de agosto de 2020, como vai? Vai bem? Semana que sim. O programa Opinião vai falar sobre saúde pública, especialmente aquela que diz respeito ao Estado do Mato Grosso, a gestão do Estado do Mato Grosso, não é? Para isso está aqui a postos conosco já, Gilberto Figueiredo, secretário de Estado de Saúde, que ao longo dessa próxima hora vai estar falando conosco e especialmente com você que nos assiste de qualquer canto do Estado e do planeta, porque afinal de contas a gente também está sendo transmitido pela nossa página no Facebook da TV Pantanal e também pelo site www.gazetadigital.com.br. Comigo aqui sempre ele, meu colega, meu companheiro e amigo, o Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Aliás, amigo, hoje eu tenho a honra e o prazer e a satisfação de ter o livro do desembargador Márcio Vidal, que conta exatamente a sua experiência à frente da Justiça Eleitoral. Um livro simplesmente extraordinário. Muito obrigado. Olha, o doutor Márcio Vidal está insuportável, hein? Já está disponível esse livro aí nas livrarias aí, será para adquirir ou é só... Muito bonito. Já chegou a ler já, não? Não, eu recebi agora. Tá joia. Depois você me conta aí, né, doutor? É uma cantadinha pro doutor Márcio também mandar um para mim aqui, mas... Gilberto Figueiredo, satisfação em tê-lo aqui, amigo, de novo, né? Há uns 3 meses atrás o senhor esteve aqui já... Em tempos pandêmicos, naquele tempo a situação era menos catastrófica como agora, né? Menos horrível como está agora, mas a gente tem que encarar os fatos de frente e nada melhor para encarar os fatos de frente como ter as informações a postos da fonte, e a fonte é Vossa Excelência. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg e todos aqueles que nos acompanham aqui no Opinião. Prazer enorme estar aqui novamente. Rapaz, eu vou começar perguntando sobre o governador Mauro Mendes, que ele foi acometido de Covid lá atrás. Sarou-se, né? Curou-se. E aí agora teve um problema de saúde de novo. Falou-se aí oficialmente de uma pneumonia, não é? Estamos ainda considerando essa hipótese ou não? Houve alguma outra coisa além disso? E como está o estado de saúde dele? Não, o governador Mauro Mendes está com uma pneumonia, não é uma recidiva e nem uma Covid mal curada, né? Está com uma pneumonia bacteriana, mas praticamente já em final de tratamento, acredito que no máximo até quinta-feira já deve estar conosco de novo, franca recuperação. Ele foi a São Paulo para visitar a sua sogra, né, que está internada com Covid, e sentiu mal-estar, um pouco de febre à noite e, por segurança, resolveu permanecer e fazer o tratamento lá. Não é uma recaída da doença, então, não? Não há evidência que comprove isso, né? Tanto é que ele foi um caso bastante assintomático durante o período da quarentena que ele teve o resultado positivo da Covid. Ele não teve nenhum sintoma, né? Ficou em casa apenas cumprindo isolamento domiciliar. E agora, né, surgiu esse fato da pneumonia, mas não tem, a princípio não tem nenhuma correlação direta com a Covid. Você que nos assiste aí, você pode mandar sua pergunta aqui ao Gilberto Figueiredo, 99932-2529, é o telefone e o WhatsApp para você mandar aqui por texto a sua pergunta ao secretário de Saúde. Eu já vou perguntar, porque o senhor esteve aqui há uns 3 meses atrás, secretário, o cenário era outro, como eu disse na abertura aqui. Como está hoje, eu não falo em termos numéricos, porque os números eu tenho aqui, já vou repassá-los a você que nos assiste, mas tem esperança, a questão do tal pico, já chegamos nele, quando é que vai começar a cair isso tudo aí, quando que vamos ter esse alívio? Olha, o dia que eu participar de uma entrevista e não for essa uma das perguntas principais, eu acho que nós não vamos ter muita relação com a pandemia. Não dá para assegurar isso. Nós estamos tratando de uma doença infecto-contagiosa, de difícil controle e cujas condicionantes de controle dependem da população, né? Eu estava há pouco analisando aqui o nosso percentual
daqueles casos positivos oficiais do nosso boletim, comparativamente àquilo que acontece na Baixada Cuiabana e acontece no interior do estado. Até a última semana, a proporção do interior do estado sempre foi maior do que o da Baixada Cuiabana. Nessa última semana se inverteu. Então, o comportamento da população dita o ritmo da infecção, né? Como é que nós podemos esperar que nós estejamos no pico ou num platô, no momento em que nesses últimos atos desenvolvidos no estado de Mato Grosso, praticamente se flexibilizou tudo. Nosso isolamento social caiu de forma substancial. Então, a tendência natural, flexibilizando mais, testando mais, como nós estamos fazendo agora, é logicamente que nós vamos ter um maior número de casos. Isso aí é consequência natural. Aqueles casos que estavam fugindo do nosso monitoramento por serem casos, vamos dizer assim, subnotificados, né? Aquilo que eu sempre disse que aproximadamente 10 vezes mais da população pode estar infectada, mas não gera um registro, não compareceu uma unidade de saúde e, portanto, não vem para esse registro oficial. A partir do momento que o governo do estado faz uma aquisição substancial de testes, divide e manda para todos os 141 municípios do estado do Mato Grosso, que nós abrimos no Centro do Evento Pantanal um centro de triagem. Nós já atendemos de lá para cá mais de 6.000 pessoas só no centro de triagem da Arena Pantanal. Então, a tendência natural é que agora nós vamos ter mais notificação que tinha antes, né? Antes, as notificações, quase que na sua grande maioria, eram notificações baseadas em testes, evidências do LACEN pelo teste PCR, né? De lá para cá, o que mudou? Mudou que necessariamente precisa ter um teste para comprovar um diagnóstico de Covid. O médico tem hoje elementos suficientes para, numa análise médica, analisar se o paciente está com Covid ou não e ainda com auxílio de exames de imagem. Então, necessariamente, precisa ter um teste para se comprovar. Mas esses fatores, né, foram condicionantes que foram adicionados ao longo do tempo, com a experiência da doença e com a frequência maior das pessoas agora tentando identificar de forma mais precoce. Então, os números vão aumentar, não há razão nesse momento para diminuir, até porque o nosso comportamento não é um comportamento para diminuição, infelizmente, né? A sociedade tomou uma decisão a respeito disso, os governos municipais tomaram decisão a respeito disso, que é flexibilizar, face à exaustão que chegou a paralisação das atividades econômicas, gerando uma série de consequências para diversas ordens. Então, nós vamos ter um crescimento até que tenhamos uma vacina, até que a maioria da população esteja infectada, nós vamos continuar experimentando esses números altos. Nós não temos nenhum elemento que comprove que nós estejamos numa curva descendente até esse momento. Infelizmente. Gorenberg. Secretário, antes de mais nada, o nosso registro aqui da alegria, da honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. É sempre bom, não apenas nós que aprendemos com a presença do senhor, mas o conjunto do nosso telespectador também aprende. E aprende muito, porque a pandemia não é só apenas algo que não conhecido pelos médicos, mas de todo o conjunto da sociedade. Estamos todos aprendendo. Todos aprendendo com esse vírus. Aliás, é um cenário que nós não tínhamos ainda presenciado. Talvez lido, mas presenciado não. Exato. Mas, secretário, aproveitando a vinda do senhor aqui, tem uma fala, um trecho da fala do deputado e também médico sanitarista, o Lúdio Cabral, que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Entre aspas, o boletim epidemiológico do dia 30 de julho traz uma média móvel de 7 dias com 650 casos novos de Covid por dia. Mas, na realidade, essa média móvel é de 1.360 casos novos por dia. Isso porque estamos considerando somente o número de casos oficialmente confirmados pelo Estado. Todo o trabalho que tenho feito desde o início da pandemia é com base nos números oficiais. E os números oficiais estão cada vez mais precários para analisar. Fecham aspas. Gostaria muito, secretário, de ouvi-lo a respeito desta fala
do deputado e também médico sanitarista Lúdio Cabral. Eu não sei o que ele quis dizer com precário, né? Quanto à projeção que ele faz da média móvel ser maior do que aquela do boletim, eu estou de acordo com ele, mas eu tenho até um número maior que o dele, né? A minha projeção é que, no mínimo, a população infectada seja 10 vezes maior do que aquela que apresenta oficialmente no boletim. Então, se nós temos no boletim 55 mil casos confirmados, na minha opinião, nós temos algo próximo a mais de 500 mil pessoas infectadas no estado de Mato Grosso. A gente começa a perceber, professor, o seguinte, para vocês terem ideia, nós atendemos na Arena Pantanal, vou pegar o dado acumulado, nós tivemos 6.669 atendimentos até aqui. A média de casos, o percentual de casos positivos é de 21,35%. Eu estou falando já de uma amostragem de tiragem de 6 mil pacientes. Daqui a pouco nós vamos chegar a 20 mil, eu vou ter uma amostra substancial, que é o quê? Que é praticamente um desses censos que realizam em alguns estados por aí. Se esse número se confirmar, é uma tendência estatística que muito provavelmente vai ser quase a foto da Baixada Cuiabana toda, né? Porque nós temos na Arena Pantanal pessoas que vêm de outros municípios, da Várzea Grande, do Pé da 90. Ontem eu fiz uma enquete, eu fui passando e batendo um papo com as pessoas, logicamente com todas as devidas proteções protocolares, para mim entender de onde ele estava vindo. Então, tem tanto gente que mora no Jardim Vitória, que está muito perto da Arena Pantanal, como do Pé da 90, do CPA1, da Várzea Grande e até de alguns municípios da Baixada Cuiabana. Afinal, é um centro para atender qualquer cidadão, seja ele de onde for, pode vir de qualquer lugar do estado. Então, se nós fizermos um recorte da população, nós vamos verificar que, logicamente, o número de pessoas infectadas é aquele que não teve sintoma, não foi fazer um teste, não foi em uma unidade de saúde, correu. Temos que recordar qual era a orientação no início dessa pandemia, se você não está sentindo nada, não vá a uma unidade de saúde. Por quê? Porque você está indo ao encontro, onde a maioria das pessoas que estão lá, se tem sintomas, estão infectadas, né? Só vá procurar uma unidade de saúde quando você estiver com muita dificuldade de respirar. Essa foi a orientação do Ministério da Saúde no início dessa pandemia. Agora notou que foi um equívoco disso. Então, eu concordo com ele. O número de pessoas infectadas é muito maior, né? Ele fez aqui uma proporção até mais pessimista, mais otimista que a minha. Eu acho que nós temos muito mais do que esse número. Tínhamos naquela época um número muito maior do que ele aponta aqui. Quanto ao termo que ele usou, os dados do boletim são precários, né? É o dado que nós temos. É a informação oficial que nós temos. Um gestor que administra um relatório dessa natureza não pode inventar notificação. Nós não temos razão, primeiro, para subnotificar, segundo, para não notificar aquilo que recebemos. Isso aqui é um extrato do comportamento dos gestores na área da saúde no estado de Mato Grosso. A notificação ela é feita via um sistema que está em todos os municípios, em todas as unidades de saúde, inclusive privadas. Tem lei, decreto ministerial e decreto estadual obrigando a notificação. É crime não notificar. Então, eu não sei o que mais pode ter para que esse relatório seja melhor do que ele é. O Ministério Público Federal está pedindo para a gente disponibilizar os acessos que permitam as pessoas acessar e fazer, inclusive, outras análises. Vai ser feito isso, né? No relatório não tem qual é o número de pessoas infectadas por raça, por cor. Não tem problema, vamos fazer isso. Agora, precário é se eu estivesse escondendo informação, se eu tivesse algum objetivo de esconder informação, isso não tem nenhuma razão. Quando eu vejo esse número de infectados na arena, eu fico até satisfeito, porque pelo menos nós estamos, a população a ser infectada a cada dia vai ser menor, né? Então, é uma análise que eu respeito muito o deputado Lúdio, como médico, como deputado, não divirjo muito do que ele diz, porque o que ele diz tem fundamento, né? Não tem muito o que discutir. Eu gostaria que fosse o melhor dos relatórios possível. Eu gostaria que todos os municípios fossem muito eficientes na notificação. Eu gostaria que no final de semana não tivesse uma redução substancial de notificação, porque parece-me que é uma questão de plantão, tem menos gente trabalhando, acontece nos feriados prolongados isso. Eu queria que fosse o boletim, eu pudesse divulgá-lo por minuto, não toda vez.
quase às 19 horas do dia, mas é o que nós temos, é a fotografia do SUS no país, né? Os próprios veículos de comunicação tiveram que fazer uma contagem paralela porque eu não confiava mais no número do Ministério da Saúde, era o ponto que nós chegamos. Eu sou vice-presidente do CONAS no Brasil e nós também temos no nosso site hoje uma contagem paralela, por quê? Porque chegou um momento que o Ministério da Saúde queria fazer alterações substanciais nessa transparência dos números. É a foto do SUS, não é o que eu gostaria, provavelmente não é o que ele gosta, mas é o que nós temos. Pode emendar aí. Secretário, aproveitando a deixa de parte da resposta que o senhor está dando, e eu gostaria muito de saber o que há de verdade nisso. Eu fiquei sabendo, e não é por fontes oficiais não, eu fiquei sabendo que a Universidade Federal de Mato Grosso, através da sua reitoria, mandou um ofício para o governo do estado, para que o governo do estado permitisse isso no mês de maio, que permitisse que os pesquisadores da área da saúde, evidentemente, tivessem contato com o chamado microdados da pandemia. E até agora, também não é dado oficial, é o que eu fiquei sabendo, que o governo não respondeu a este pedido da reitoria da Universidade Federal. A minha pergunta é, o que há de verdade nesse ofício? E a segunda questão, se é verdadeiro, por que o governo não disponibiliza os microdados para os pesquisadores da área da saúde? Porque eu tenho para mim, secretário, e me corrija se eu estiver errado, os pesquisadores da área da saúde, uma vez tendo todos os dados às suas mãos, eles podem contribuir com o próprio Estado de Mato Grosso, com o próprio governo de Mato Grosso. É isso mesmo? É isso mesmo. É correto afirmar que houve essa solicitação. O formato dos nossos arquivos é que não tinham qualidade para ser disponibilizado à época. Vocês puderem perceber, eu acho que, sei lá, umas 2 semanas, máximo uma semana atrás, nós mudamos o formato do boletim e nós colocávamos as notas que poderia ter divergência porque nós estávamos migrando de um sistema para outro. O sistema ele estava colapsado de informação, né? Não era um sistema que estava previsto para esse volume de informações, a frequência das informações. Hoje nós mudamos o sistema e isso já está sendo solucionado. A Universidade Federal do Mato Grosso é parceira nossa no desenvolvimento de sistemas na área da saúde, né? Nós temos sistemas de BI, de análise da saúde no estado de Mato Grosso, que é feito em parceria com a universidade. Então, a ausência desse dado não foi uma negação porque nós queríamos esconder alguma informação. É porque nós não tínhamos condições técnicas naquele momento para fornecer no formato que eles queriam. Agora vai ser feito, amanhã tem uma reunião, inclusive, para melhorar e detalhar melhor, né? Hoje teve um site que publicou que o Mato Grosso é o último colocado no ranking. Ele só falou essa parte porque é esse probleminha que algumas informações que as pessoas querem receber com facilidade para tratar, ninguém quer copiar daqui. Quer pegar um arquivo que ele possa daquele arquivo trabalhar, né? Ele quer informação primária, que aqui já estaria numa informação secundária. Mas quem publicou isso também não diz que o nosso ranking de transparência no gasto da Covid é ótimo, é um dos melhores do país. Então, nós vamos corrigir essa parte agora que tem a ver com esses dados e nós vamos ranquear como um dos melhores do país. Porque não há motivo, professor, nenhum. Nós não temos nenhum interesse de esconder informação. Que benefício nós teríamos? O senhor mesmo disse, talvez alguns estudos possam nos dar algumas orientações melhores do que aquelas que nós temos. Então, a nossa equipe na Secretaria de Saúde é afinada com a Universidade Federal. Amanhã tem uma reunião, pedir para amplamente convidar todos aqueles que têm interesse em melhorar as informações que tem no boletim e também dos nossos arquivos. Não há nenhum, nós temos a parceria com a Federação das Indústrias, que também já está trabalhando números, ou seja, é correto afirmar, infelizmente o nível da qualidade dos nossos arquivos naquele momento não deu para atender, agora será e vai ser disponibilizado. Ver quem está participando conosco, tem participação aqui via WhatsApp, não tem? Tem. Quem está participando conosco aqui, pergunta para o Gilberto Figueiredo. Boa noite, sou Nega, gostaria de saber se nas policlínicas está fazendo aí o teste e se precisa ir de madrugada na arena para fazer o teste. Obrigada. A Nega, a pessoa que assinou como o nome de Nega.
Bom, primeiro aquela matéria que você leu inicialmente, quem fez a matéria deve ter entendido um pouquinho equivocado o que o Ministério Público notificou. É sobre as transparências dos dados que o Ministério Público Federal aponta em relação aos dados epidemiológicos, não é os dados de transparência dos gastos da Covid. Nós estamos classificados como ótimo o resultado do Estado de Mato Grosso em transparência disso. Quanto à pergunta da Nega, é assim, eu não posso responder pela rede municipal, né? Ela fala de uma policlínica, isso é a gestão do governo municipal, da Prefeitura de Cuiabá. É lógico que deveria estar fazendo o teste. Essa semana que passou, nós disponibilizamos em doação ao município de Cuiabá 30 mil testes, adquiridos pelo governo do estado. Não são testes encaminhados pelo Ministério da Saúde, porque esses, quando chegam, eu faço a distribuição rapidão e é uma colherinha para cada um. Nós distribuímos 300 mil testes a 141 municípios no estado, e Cuiabá fez jus a 30 mil testes, desde a semana passada, entregue à Prefeitura Municipal de Cuiabá. Justamente para quê? Para auxiliar nesse trabalho que é de ampliar diagnóstico, de iniciar o tratamento precoce. A mesma coisa que nós estamos fazendo na Arena Pantanal, é uma necessidade que todos os 141 municípios façam. Uma atividade de atenção básica de saúde, não é atribuição de responsabilidade do governo do estado de Mato Grosso. Por que então abrimos o centro de triagem? Porque nós estamos na Baixada Cuiabana, onde é o epicentro dessa epidemia, onde o maior número de casos existe, onde o maior número de óbitos existe, e nós percebemos que estava tendo uma fragilidade no atendimento precoce. Não tinha medicamentos nas unidades de saúde, não tinha testes, e o governo do estado, então, para não fazer um tratamento só exclusivo para a Baixada Cuiabana, tomou a iniciativa de fazer a aquisição de testes e a aquisição de medicamentos, né? Estão começando a chegar os medicamentos para a gente distribuir também a todos os municípios que fizeram demanda disso ao governo do estado. Na Arena Pantanal, e de madrugada, é porque tem gente que quer ser o primeiro no atendimento. As senhas são entregues às 6 horas da manhã. Ninguém... Isso, porque às vezes não quer ficar fora dos 60, né? Pois é, não, mas não são 60, né? Até hoje foram 700 senhas. Às 7 horas não tem mais ninguém na fila. Quem vai cedo para lá tem recebido os primeiros até às 6h30, dá 250 senhas entregues. Depois continua entregando, vai até às 10, 11 horas da noite. Quem chega pede, não entra na fila, não tem fila para nada. Então não precisa chegar de madrugada? Não precisava, né? A partir de quinta-feira, nós vamos introduzir uma sistemática nova por agendamento pela internet. Então, nós vamos fazer distribuição apenas de 300, porque nós não vamos criar também um recurso que dificulte para as pessoas que não têm acesso a um smartphone, um computador, para fazer um agendamento à distância, né, pela internet. Então, nós vamos manter uma distribuição de 300 senhas lá na Arena Pantanal, para quem quiser lá pegar no período da manhã, e 300 senhas serão por agendamento e outras 100 senhas serão para familiares daqueles que estão sendo testados e estão dando positivo. Eu quero falar ainda sobre essa situação lá da Arena, mas antes, porém, eu gostaria que... Secretário, vamos lá. Eu tenho aqui em minhas mãos, acabei de ler aí, essa notícia que está no gazetadigital.com.br e o senhor torceu o nariz aqui dizendo que não é isso. Então, é o quê? Já que o Ministério Público Federal houve notificação aí, né, ao governador e ao senhor, e apontando aí a transparência aqui da saúde de Mato Grosso no que diz respeito à Covid como a pior no país. Bom, também ele não deve ter visto outras matérias que dizem que a nossa classificação é de ótimo, né? Classificação nacional, pela transferência dos gastos com o Covid no estado de Mato Grosso. Mas, como eu disse, isso tem a ver com a permuta que o professor fez no início, que é a disponibilização de microdados para que outras instituições possam fazer análise secundária de dados e alguns ingredientes que não tem no nosso boletim, que vamos passar a fazer, né? Qual a raça de quem está dando positivo, se é uma necessidade, se o Ministério Público entende. Amanhã tem uma reunião e eu mandei convidar, inclusive, o Ministério Público Federal, a doutora Vanessa, que foi a que nos notificou, que faz parte, participa das nossas reuniões junto ao governo do estado de Mato Grosso e tem contribuído muito para a melhoria de tudo aquilo que nós fazemos.
é nossa defensora junto ao governo federal para que a gente pudesse fazer as conquistas que fizemos até aqui em relação à Covid. Então, assim, tudo que puder melhorar, nós queremos ajuda e não tem problema nenhum. O que vai mudar nesse formato novo aí? O que o governo vai passar a adotar nesse novo... A partir da reunião que tivemos amanhã, para entender melhor o que é que está sendo solicitado, é que nós vamos melhorar que tipo de informação quer que esteja nesse boletim, que tipo de informação quer que seja disponibilizada por interesse de terceiros. Por exemplo, eu fui um dos que reclamaram quando, não sei por que, a Secretaria de Saúde suspendeu ali a informação dos recuperados, que eu achei, dentre tantas notícias ruins, não é? Aquela lá era que dava mais esperança, mas aí... Isso. Você foi um dos que não leu a nota do boletim no dia que não saiu isso, porque lá tinha uma nota dizendo, estamos fazendo uma migração de sistema, por conseguinte tem inconformidades, nesse boletim não vamos informar essa relação, porque tinha que migrar, os municípios teriam que realimentar um sistema. Se você buscar esse boletim, você vai ver que lá tem a nota explicativa, né? Mas correto, todo mundo quer saber. Eu, por exemplo, gostaria que o número de recuperados já estivesse próximo do número dos confirmados. E é uma informação muito importante, por isso ela vem na cabeça aqui. Rapaz, né? Assim, para falar do que gostaria, do que não gostaria, permita-me, então, o senhor esteve aqui no dia 18 de maio deste ano, não é? Sabe quantos óbitos tínhamos naquele dia, por conta da pandemia, sabe? Lembra, professor? Não lembro. Eu lembro do dia 4. 30 óbitos. 30 óbitos, amigo. E você vê, ó, 30 óbitos hoje, está quanto? 1927, quase 1.900 óbitos a mais temos hoje. Tínhamos lá 73 internados, eram 337 recuperados e o número de infectados 941. Você vê como é que a coisa assustadoramente explodiu aí, e como infelizmente informou aqui o rapaz, não temos um horizonte assim tão ensolarado, né, pela frente, não. Professor, por favor, siga aí com as suas Secretário, dúvidas. Ainda nos bastidores, e não é nada oficial, eu fiquei sabendo de um acordo entre o governo do Estado, o Tribunal de Contas do Estado e as prefeituras de Várzea Grande e Cuiabá, para que neste acordo, o que foi acordado, o que foi pactuado, melhor dizendo, a Várzea Grande não seria o município referência da Covid. Ela, digamos hipoteticamente, que chegar alguém para o pronto-socorro do município de Várzea Grande, identificado com Covid, ele mandaria para o metropolitano ou para Cuiabá. O que há de verdade nisso? E se há verdadeiro essa afirmação, o porquê que Várzea Grande, um polo tão importante quanto é Várzea Grande, porque é a segunda cidade maior do estado e teria muito a contribuir, por que ela não foi colocada como cidade referência do Covid? Porque nenhuma cidade, a referência ela não é para município, a referência é para o hospital, né? Então, no início da pandemia, o Ministério da Saúde definiu como referência para tratamento da Covid no estado de Mato Grosso apenas o Hospital Júlio Miller. Era o único. Ele é o hospital de referência número 1 para doenças infecto-contagiosas. Nós teríamos só ele. Se vocês verificarem para o boletim, se não me engano, lá tem, 13 leitos de UTI ou 16, coisas assim. Seria impossível Mato Grosso ser atendido apenas pelo Hospital Júlio Miller. Então, naquele momento, nós ampliamos a possibilidade, porque nós já previmos que seria insuficiente. Que bom que se só tivesse pessoas para ser internadas no Hospital Júlio Miller. E aí nós fizemos uma ampla análise. Por quê? Porque não poderia todos os hospitais virar referência para a Covid, senão seria o caos, né? Todo mundo só vai mexer com Covid, como é que fica as outras enfermidades? E naquele momento, como nós tínhamos tomado a decisão que o metropolitano seria praticamente o único hospital exclusivamente para a Covid, nem o Júlio Miller né? O metropolitano hoje ele é exclusivo Covid, lá não tem nenhum paciente internado que não seja para tratamento de Covid. E nós decidimos naquele momento que nós estaríamos ampliando mais 30 leitos de UTI e 180 leitos clínicos lá. Então, não havia necessidade de colapsar, de atrapalhar o pronto-socorro da Várzea Grande para atender Covid, internação, né? Como
Aqui em Cuiabá, por exemplo, o prefeito também, inicialmente ele colocou no novo hospital e depois tirou, deixou só no pronto-socorro velho e no São Benedito. E as referências foram decididas assim. Nós não definimos Sorriso município como referência, o nosso hospital, por quê? Porque decidimos em Sinop. A doença infecto-contagiosa, é preciso que as pessoas precisem entender que ela praticamente cria um racha dentro do hospital. Nós temos que rachar o hospital no meio, criar fluxos diferentes. Os profissionais de uma área não passam para outra área, porque é difícil ter um alto custo para fazer isso, com o controle da infecção, senão pode contaminar o hospital inteiro e aí colapsar de vez. Então, não era estratégico naquele momento colocar na Várzea Grande, isso é correto, o município não foi escolhido e o hospital, mas no início ele criou lá 5 leitos. Mas não porque era obrigado, foi uma iniciativa, tanto é que depois ele pediu descredenciamento, porque estava atrapalhando, inclusive, o funcionamento. E depois, se vocês perceberem, por uma iniciativa da prefeita Lucimar, do secretário Diógenes, eles criaram 10 leitos de UTI lá, mas não para a Covid, para as outras especialidades, para socorrer nas outras que estavam faltando. Então, lá nunca foi, desde o início, previsto que fosse... Mas não pode ser revisto? O pacto não pode ser alterado? Está aberto para qualquer hospital, qualquer município que queira hoje abrir leito de enfermaria e de UTI para a Covid, as portarias estão vigentes. Tanto do Ministério da Saúde como do Governo do Estado de Mato Grosso. Deixa eu falar da Arena aqui. Aliás, esse centro de triagem aí, ele tem surtido, pelo que eu tinha observado no balanço que está sendo divulgado, né? O pessoal esteve aqui, inclusive, da coordenação, aqui no programa, falando, né, antes, e aí eu recebo sempre informações também aqui no Zap. Parece que está funcionando, mas poderia estar melhor. Por que poderia estar melhor? Por conta da abrangência. E aí entra aquela discussão, mas estamos aqui, o governo, né? Estamos aqui fazendo uma ação que, na prática, deveria ser da alçada dos municípios, né? E aí, esteve aqui, secretário, o presidente, um dos diretores do Sindmed, dizendo o seguinte, que isso poderia estar sendo colocado nos bairros. Por exemplo, um bairro como o CPA, ou lá no Cristo Rei, ou lá no PA 90, para facilitar para as pessoas e automaticamente aumentar o fluxo de pessoas que ali poderiam buscar atendimento, receber, caso houvesse o diagnóstico, receber o kit Covid, e a testagem também, e a coisa acelerava-se. Mas não houve isso, né? A participação dos municípios, o senhor não acha que poderia ser provocada pelo Estado, ou você acha que não é isso, tem que partir da iniciativa do próprio município? Veja bem, essa é uma atribuição municipal. Esse trabalho que está sendo feito na Arena Pantanal é um trabalho realizado na Unidade de Saúde da Família, nas unidades básicas de saúde, nas policlínicas, onde o gestor municipal elencou para fazer isso. Aqui em Cuiabá, recentemente, o prefeito anunciou, se não me engano, em 24 unidades, inclusive com a realização do teste e com a entrega do kit de medicação para tratamento precoce. Eu vi uma crítica igual a essa, dizer assim, o governo do Estado tinha que pulverizar mais essas ações. Não, o governo do Estado obrigatoriamente não teria nem que ter aberto lá, abriu pela ineficiência daquilo que deveria ser feito pelo município. Muito mais capilar do que a Arena. Em todos os bairros tem uma unidade básica de saúde, todos. Em Cuiabá e na maioria dos 141 municípios. Essa é a função de fazer, está lá próximo da população. E eu até diria, tem municípios fazendo isso que merece aplauso, bem feito desde março, desde o início da pandemia, está fazendo esse atendimento. Não é uma inovação nossa agora fazer o tal do kit para tratamento precoce, porque muitos municípios fazendo isso com sucesso no Mato Grosso e em outros estados. Então isso, o que eu sugiro é que façam uma avaliação para verificar aquilo que foi anunciado está sendo cumprido, né? Como eu disse, nós fornecemos 30 mil kits para o município de Cuiabá. Várzea Grande está fazendo isso há muito tempo e bem feito. Na Várzea Grande está funcionando bem. Sorriso está fazendo bem feito, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Barra do Garças, está fazendo isso com maestria. Tratamento precoce com a disponibilização de medicamento. Barra do Garças foi pioneiro, inclusive. Exatamente. Então, assim, a rede básica de saúde está muito mais preparada, os profissionais são profissionais competentes. Eu quero aqui, mais uma vez, enfatizar
que quando existe uma crítica pela inoperância, não é uma crítica para os profissionais, não, porque sei que tem competências, tem empenho, trabalham muito bem, mas precisa ter estrutura. Como é que você vai fazer atendimento se não tiver medicamento para entregar, se não tiver teste para entregar, se não tiver IPI para os profissionais trabalhar? Fica difícil. Mas eu tenho certeza que eles estão empenhados para fazer o melhor trabalho possível, principalmente aqui na Baixada Cuiabana. Aqui na Arena ainda, eu falei aqui do... Não foi o diretor da Sindmed que teve aqui? Foi. Teve uma outra crítica aqui, assim, eu preciso de ouvir os dois lados. Ele teve aqui, criticou, eu tenho que ouvir o outro lado. A oportunidade de ouvir o outro lado é esse agora. Os testes rápidos, esses testes que vocês estão, o governo do estado está oferecendo à população lá na Arena, foram criticados aqui pelo o diretor de comunicação do Sindmed, que é o Lucena. Né? Adeildo Lucena. Adeildo Lucena. Dizendo que o governo está jogando dinheiro fora, porque eles não são precisos, certo? Seria o PCR. E aí eu queria que o senhor respondesse numa brevidade de tempo, porque a gente tem outros temas, se o senhor puder aí nos contemplar com a sua resposta. Se o país tivesse condição de testar a população inteira através do método PCR, ótimo, estaríamos fazendo isso. Nem Mato Grosso tem condição, estado nenhum tem condição, está lá o estado de São Paulo com 50 mil testes represados, porque não consegue gerar resultado. Quando esse resultado sair, ou a pessoa já curou ou já morreu, né? Então, essa é uma incapacidade do país. Todos os LACEN no país tinham equipamentos funcionando, incomodados com um contrato feito pelo Ministério da Saúde. No início dessa pandemia, a nossa capacidade de testar no LACEN teste PCR para a Covid era de 40 testes dia. Hoje nós estamos com mais de 1.000, estamos chegando agora a 3.000 e é insuficiente. Então, sempre dissemos que o teste rápido é um teste utilizado para fazer triagem, não é o teste melhor para fazer diagnóstico. Não estou contra o que ele falou. Agora, eu diria para ele, é besteira fazer o teste que nós estamos fazendo, é besteira identificar do universo de 6.000, 1.400 pessoas que estavam infectando outros, que não tinham iniciado um tratamento, que precisava ir para um isolamento social. Não é besteira. Não é contra o que ele falou. Eu não entendi. Só contra o que ele falou assim, é ineficiente. Ele falou que jogar dinheiro fora. Não, não acho que é jogar dinheiro. Então o país deve estar queimando horrores, né? Porque o país inteiro, o próprio Ministério da Saúde, adquire teste rápido e manda para todos os estados. Então, não testar ninguém é uma crítica. Se você arruma um mecanismo para testar, é uma outra crítica. Tranquilo. Não vamos conseguir detectar todas as pessoas que possivelmente possam estar infectadas pelo teste rápido? Não. Por quê? Porque para você, é uma loteria, você tem que acertar no mínimo nos 6 primeiros dias, no 6º dia, onde esse teste vai conseguir fazer efeito. Está aqui, está fazendo efeito para 21%. Os demais, nós estamos fazendo o quê? Se tiver evidência clínica, a escuta do médico, a análise clínica, vai lá na Arena e faz uma tomografia na hora para complementar. Então, é um conjunto de decisões, né? Agora, 100%, não tem 100%, infelizmente não dá para fazer. Mas o duro é que, se você não faz, tem crítica, se faz, tem crítica, nós temos que escolher um caminho, arriscar, administrar e correr risco, a gente corre os riscos, a gente faz, não tem problema de fazer crítica, não. Professor. Secretário, na semana que passou, eu deparei com uma revista, a revista brasileira Geografia Médica de Saúde. E nesta revista tem um artigo que me chamou a atenção, principalmente pelo título. O título do artigo é exatamente Fase Inicial da Pandemia de Covid-19 em Mato Grosso. Distribuição especial e avaliação. São 3 professores do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso que escreveram esse artigo científico. Eu tirei desse artigo um trecho apenas e vou ler e gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Aliás, eu tenho a impressão que lá na primeira resposta que o senhor deu à pergunta do Paulo, já tinha mais ou menos o início do que eu estou perguntando agora. Entre aspas, antes de iniciar qualquer medida de flexibilização e relaxamento das normas em vigor, o poder público deve assegurar o bom funcionamento da atenção básica de saúde, a reorganização da rede de saúde de média e alta complexidade. Sem essas medidas e com a disseminação do vírus nas cidades, a pandemia se agravará e causará danos irreparáveis. Uma mudança brusca
e equivocada na política de prevenção e contenção do Covid-19 fará com que o Estado e seus municípios entrem em nova fase pandêmica. Fecham aspas. Aproveitando essa deixa, secretário, Santa Catarina está na segunda fase do coronavírus. Rio Grande do Sul também, Paraná também. Os Estados Unidos também estão nessa segunda fase. Eu tenho a impressão, e eu sou leigo, que a segunda fase parece que é mais forte do que necessariamente a primeira o foi. É isso mesmo, secretário? Eu gostaria muito de ouvi-lo nesse trecho aqui. Ele faz uma ênfase que a gente devia se preparar para flexibilizar. Concordo com ele. Infelizmente, a flexibilização no ritmo que se faz, ela não é a flexibilização que os secretários de saúde gostariam. Mas a voz, a vontade daqueles que estão atuando na saúde não é suficiente mediante um apelo tão grande que existe dos setores econômicos. A população analisa assim, está morrendo 40 pessoas por dia, mas morre muito mais do que outras coisas. Morre aproximadamente isso de outras coisas no estado de Mato Grosso. Normalmente, no ano passado, morria 50 pessoas por dia no estado de Mato Grosso. Agora está morrendo quase o dobro por causa da Covid, né? Isso é muito significativo. E para quem está na frente, na área da gestão, ele precisa fazer um caminho, ele precisa escolher um caminho. Eu sempre defendi o isolamento social, sempre defendi que deveria ter a quarentena. Mas é impossível segurar, os gestores é que mandam nisso, os prefeitos é que mandam nisso. E a população, se for fazer uma pesquisa, não quer isso. Quantos já estão aí reivindicando o retorno às aulas, na iniciativa privada? Porque na pública parece que é um certo conforto, mas na privada está todo mundo já colapsou, a maioria faliu, quebrou, está todo mundo desempregado. Então, esse apelo que faz, eu pediria para dizer em que estado isso funcionou. Em que estado não está flexibilizando, porque o SUS não resolveu o seu problema ainda, né? Nós chegamos a quase 100% da ocupação dos leitos de UTI. Quando vimos que isso não seria possível, nós abrimos uma nova frente para incrementar leitos de UTI no estado de Mato Grosso. Tem gente comemorando. Nesse momento, nós estamos com 78% de taxa de ocupação, né? Já tivemos quase 100%. Isso é confortável? Não, não é confortável. Eu estou vendo a curva de crescimento, vai aumentar. O percentual das pessoas que ficam graves, que precisam de uma UTI, a tendência é aumentar também. Por isso eu não pude me acomodar. Eu estou trabalhando para aumentar no mínimo mais 120 leitos de UTI no estado de Mato Grosso, prevendo que com essa flexibilização vem aí isso que está chamando de segunda onda. Eu não posso nem chamar de segunda, porque eu acho que nós não passamos da primeira, né? Então essa possibilidade existe, não estão incorretos. Isso aí é a lógica, a análise deles está dentro da lógica. Só que a população, professor, e eu estou falando da população, eu estou colocando junto os gestores e a população. Por quê? As quarentenas funcionaram ou era fake? Todo mundo ia para qualquer lugar, estava tudo funcionando, palco menos solto, festa para todo lado, a população não estava nem aí para aquilo que os governantes decidiram. O senhor imagina, tem que colocar polícia para fazer alguma pessoa cumprir aquilo que é para defender a sua própria saúde e da sua família? Isso é um absurdo, mas essa é uma opção da população. Nós estamos fazendo uma opção para colocarmos em risco e vamos chorar por algumas perdas, infelizmente, que vai acontecer. Esse é um comportamento social, cultural do país. Esse não é um país preparado conceitualmente para enfrentar uma pandemia. E não é só no Mato Grosso, no Brasil inteiro está aí. Santa Catarina comemorando, não sei o quê, Mato Grosso do Sul comemorando. Olha os índices que estão indo agora. Por quê? Porque essa pandemia ela tem condicionantes que independe de decreto. Não basta papel. É preciso ter comportamento da população e, infelizmente, a população está assim, mas não é comigo, não aconteceu comigo. Lá no início eu falei aqui um dia, eu acho que eu falei assim, olha, daqui a pouco os óbitos vão começar a ter nome, né? Não é apenas alguém que morreu, vai começar a morrer alguém importante, né? E essa pandemia já chegou aonde? Já chegou em prefeito, já chegou em governador, em médicos, pessoas importantes da sociedade. Falar famoso, né? Todo mundo eu estou falando assim mais conhecido, né? Que parece que gera uma comoção da população, né? Mas todos nós estamos vulneráveis, médicos, profissionais da saúde, pessoas que pareciam intocáveis. Eu fui em Barra do Garça esse dia, saí de lá com desconforto. Nós perdemos lá um dos médicos mais importantes da cidade, o cara chefe das UTIs de Covid da cidade.
Você vê, ninguém está aí totalmente protegido. E tem um pessoal, gente, que está mais vulnerável, que tem que cuidar daqueles infectados. Na linha de frente, E eu vejo a população, o comportamento, você vê, no dia seguinte a Praça Popular era uma grande festa. Fim de semana. Né? Então é difícil. Gilberto Figueiredo, o governo do Estado não teme ser responsabilizado adiante por não lançar mão da hidroxicloroquina? Desse kit aí que está sendo distribuído lá na Arena, por que não consta a hidroxicloroquina, visto que já tem aí as análises off-label, não é? Afinal de contas, não existe a orientação científica, mas também não existe a orientação científica que ela não funciona. Tem funcionado, por exemplo, em localidades como Porto Feliz, Porto Seguro, lá na Prevent Senior em São Paulo. Tem uns dados que eu marquei aqui, ó, Cocoal e também Ariquemes, Rondônia, Campina Grande, Paraíba, Belém do Pará, União da Vitória, Paranaguá, Paraíso do Norte, Cascavel no Paraná, também Londrina, no Amapá, Natal, na Europa, Madrid, enfim, vários lugares no mundo, não é? Tem lá em Bérgamo, na Itália, em Marseille, na França, na Índia. Por que Mato Grosso não está nesse rol aí? Eu ouvi uma vez o senhor falar assim que eu não vou também sair por aí distribuindo cloroquina no semáforo, né? Eu vi, aliás, eu li isso, não escutei. Continuou falando a mesma coisa. E aí, assim, mas nessa lista tua não dá para colocar Mato Grosso? Eu pergunto para o senhor. Porque desde o primeiro dia dessa pandemia, aí é que eu acho desconfortável essas afirmações. Desde o primeiro dia, a cloroquina está disponível em todos os nossos hospitais. A cloroquina está disponível na Arena Pantanal. Nós fizemos, inclusive, nova solicitação ao governo federal, que já mandou. Agora, continua sendo uma decisão do médico e do paciente. Ela faz parte do Sim, faz parte do protocolo divulgado pelo governo do Estado, desenhado em conjunto com o Conselho Regional de Medicina, com os médicos da Assembleia Legislativa. É só ir lá e ver. Agora, quem decide se prescreve é médico. E quem toma e assina um compromisso de tomar é o paciente. Então, existe e está sendo disponibilizado. O Estado de Mato Grosso não tem protocolo contra remédio nenhum. É a favor daquele que o médico quiser prescrever, mas está, inclusive, no protocolo divulgado. Você tomou cloroquina quando você teve com Covid? Não tomei cloroquina e se eu achasse que a cloroquina, no meu caso, tivesse necessidade, eu tomaria até sumo derretido, mas não tomei, né? Agora, vejam bem, eu tenho comorbidade, por isso que eu estou sempre falando, quem estudou 15, 20 anos para prescrever medicamento é médico, gente. Né? Eu tenho doença de Crohn e sou diabético. Então, dependendo do remédio que eu tomar, vai sarar uma coisa, vai piorar outra. Partir desse princípio que eu falo mesmo, eu jamais perguntaria sem considerar que tudo tem que ser por prescrição médica. No meu caso, não foi um caso grave, né? Não, porque a cloroquina tem dentro do protocolo o momento para ser administrado, não é simplesmente sair por aí tomando cloroquina, e porque lá na Arena Pantanal, para você ter ideia, para alguns pacientes, para tomar cloroquina, se ele for um paciente, por exemplo, ele vai fazer eletrocardiograma para nós verificar como é que está a questão cardiológica dele. Não é simplesmente enfia o remédio nos outros. Se lá na Arena Pantanal pedir ao médico que lá está, doutor, se meus batimentos cardíacos, se tiver tudo ok, minha tomografia, o senhor pode recomendar, eu assino onde tiver que assinar, você pode me recomendar hidroxicloroquina? Cloroquina é o que nós temos lá, não é hidroxicloroquina. Que pese é praticamente quase o mesmo efeito. O que muda é só a porção. Né? Se você tomar hidroxicloroquina, vai precisar de tantos comprimidos, e se for do cloroquina é outra, porque a administração é diferente. O que nós temos é cloroquina lá à disposição. Se o paciente quiser tomar e o médico aceitar prescrever, vai prescrever e tem lá à disposição. Para isso, para a nossa segurança, para dar mais segurança aos médicos para prescrever, ele pode fazer lá também, além da tomografia, um eletrocardiograma. Secretário, 1 minuto para o senhor, para as suas considerações finais, ou 60 segundos, o senhor prefere um ou outro, porque o tempo aqui já voou. A gente tem muita coisa para falar, mas infelizmente... Bom, no início dessa nossa conversa aqui, o professor Lorenberg enfatizou muito. Ninguém estava preparado para enfrentar isso. Ninguém tem um manual de instrução na mesa
para dizer como é que enfrenta uma pandemia que essa geração sequer tem conhecimento, né? Sabe ler nos livros lá da gripe espanhola, tal, mas não tem conhecimento prático. A maioria dos profissionais que estão aí na medicina sequer conviveram com isso. E nós fomos aprendendo ao longo do tempo com isso, estamos aprendendo. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem um problema novo. Temos um ministério que foi turbulento ao longo desse início dessa pandemia, temos alguns meses com um ministro interino, no Ministro da Saúde, ainda alguns gargalos para serem resolvidos, e o governo do estado de Mato Grosso não ficou apenas a reboque do Ministério da Saúde. Nós importamos equipamentos, nós importamos medicamentos, nós importamos testes, nós provemos a rede pública de EPI, não existe nenhum profissional nosso trabalhando sem a devida proteção. Temos erros? Temos, estamos tentando acertar, nós vamos passar por essa pandemia, outras virão, nós vamos aprender e estar mais preparado para as próximas, mas depende fundamentalmente daquilo que cada um de nós, cidadãos, está escolhendo para o seu presente e para o seu futuro. Não vai ser decreto de prefeito, de governador, que vai fazer com que o coronavírus desapareça do nosso estado. Por isso eu queria finalizar pedindo e apelando para você que pode, né, ter o isolamento domiciliar, que pode usar a máscara, que se proteja, não fiquem vulneráveis, porque a pandemia não acabou. Nós ainda temos uma longa trajetória pela frente, talvez até desconfortável, Deus queira que não. Mas eu não posso mentir para os senhores para que todo mundo fique acomodado e amanhã depois vem a segunda e a terceira onda e a gente vai chorar por isso. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, Gilberto Figueiredo. Obrigado, professor. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, secretário. E um grande abraço aos telespectadores. Colega Ana também, assessora de imprensa aí da SES. Muito obrigado também por seu apoio aí. Até amanhã com a entrevista com a ministra Damares Alves, aqui no programa Opinião. Não perca às 7h30 da noite. Fica bem.